Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que esteja tudo certo aí com a sua vida. Peço que você vá fazendo aqueles favores que eu sempre peço. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber as novidades. E eu te convido a me ajudar também pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas. A conta Canal Rodrigo Historiador, que divulga os vídeos aqui do YouTube, e a conta Memearquia, uma página de memes que eu tenho, voltada para o humor. Você pode me seguir por lá também. Também te convido a conhecer o meu trabalho pelos meus livros, lá na plataforma academia.edu. Você digite no teu buscador academia.edu, Rodrigo da Silva Goulart, e você será direcionado para o meu perfil, onde meus livros estão para download gratuito, para você acessar livremente, gratuitamente, ok? E falando do nosso vídeo, trataremos hoje sobre sofrimento. Lembrando para vocês que eu tenho aqui na playlist, tenho aqui no canal, uma playlist chamada Por que Sofremos? Então você pode ver outros vídeos que tratam sobre o sofrimento. Então a ideia do vídeo de hoje é responder como agnósticos e ateus lidam com o sofrimento, porque para muitos religiosos a vida do ateu e do agnóstico ela é um desespero só, porque essas pessoas ateias e agnósticas elas não têm uma busca por um ser superior que as ampare, que está controlando tudo, que está providenciando para que tudo dê certo. Então, a ideia é responder como que esses que são ateus e agnósticos, eles encaram o sofrimento, sendo que eles não têm um ser superior para buscar ajuda ou para se ampararem, né? Lembrando que o ateu é aquele que afirma a não existência do divino, e o agnóstico é aquele que não vê evidências da existência do divino, mas ele também não nega a possibilidade desse divino existir. E eu me encaixo, eu falo agora do ano de 2026, enquanto agnóstico. Ou seja, eu não vejo evidências na realidade de que exista um ser superior, mas eu consigo conceber a ideia de que ele possa existir, né? Exista uma inteligência superior a esse universo, infinitamente mais poderosa do que aquilo que nós conhecemos. Eu só não consigo afirmar que essa entidade, que poderia ser chamada de Deus, ela seja boa, né? Porque se existe um ser supremo que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, e dentro dessa ordem cósmica mantida por esse Deus, o sofrimento existe e ele não trabalha para o fim desse sofrimento, ele não extingue o sofrimento, ele é um colaborador desse sofrimento, então ele não seria bom. Então eu nego a existência de um Deus que seja infinitamente poderoso e infinitamente bom, como o cristianismo diz, mas concebo a possibilidade de existir uma inteligência superior, infinitamente mais poderosa do que tudo que conhecemos, e que seria chamada de Deus, que teria criado o universo e manter o universo. Só não vejo evidências disso, mas consigo conceber a ideia. Então, como eu, agnóstico, e como os ateus, não tendo essa força superior que os religiosos usam para buscar, para pedir ajuda, para pedir amparo, como é que os ateus e agnósticos lidam com o sofrimento? Eu, obviamente, não posso falar por todos os ateus e nem por todos os agnósticos, sendo eu agnóstico. Eu consigo conceber como eu lido, sendo agnóstico, com o sofrimento. Então, a primeira coisa a se destacar é que eu lido com o sofrimento sofrendo. Sobe os créditos e o vídeo acabou, né? É óbvio, né? Quem está diante do sofrimento, ele está sofrendo. Mas quem é religioso, a religião diante do sofrimento serve como uma espécie de anestésico, né? Porque quem está sofrendo e é religioso crê que existe um plano soberano sobre todas as coisas, que existem seres, anjos, né, espíritos que estão trabalhando para o seu bem. Então ele tem uma espécie de consolo. Ele espera que morrendo ele terá uma outra vida de paz, de boa ventura. Então isso também ele consola. E o ateu agnóstico não tem nada disso, porque não tem essa concepção de um ser poderoso ou de seres que estejam cuidando de nós. Então,
O ateu e o agnóstico, em primeiro lugar, ele vive o sofrimento, né? Ele tem diante de si o sofrimento, ele vai sofrer, seja uma perda, seja uma dor, seja uma doença, ele vai viver o momento sem filtros, né? E que é muito doloroso, né? Reconheço que é muito doloroso você viver sem filtros, mas a cada dia que se passa e eu continuo agnóstico e continuo sofrendo, porque a vida ela é cheia de sofrimentos, eu lido melhor com esses sofrimentos, me entregando a eles, não no sentido negativo, mas no sentido de viver aquele momento. É um momento de sofrimento e vamos sofrer. Eu não sou religioso, mas como mesmo diz a Bíblia, há tempo de rir e há tempo de chorar. Então, quando chega o tempo de chorar, nós passamos por ele, né? E o passo seguinte, mesmo sofrendo, é tentar sair do sofrimento. Então, de que maneira a gente tenta sair do sofrimento? Há sofrimentos que nós conseguimos sair individualmente, sem a ajuda de ninguém. A gente se resolve. Se eu estou sofrendo desemprego, talvez eu consiga sozinho arrumar um emprego. Se eu estou com problema de obesidade, isso me traz sofrimento, eu mudo minha dieta e minha rotina e consigo emagrecer. Então há sofrimentos que o indivíduo sozinho consegue sair deles. Mas há sofrimentos que para o indivíduo sair, ele tem que buscar ajuda de outros, né? Seja ajuda psicológica, terapêutica, ajuda financeira, ajuda material, ajuda emocional, e para isso existem os círculos. A família, os amigos ou um profissional terapêutico, e nesses indivíduos que o sujeito busca ajuda, sendo ele ateu ou agnóstico. Porque, repito, quem é religioso, um dos artifícios é rezar, é orar, para que um ser ou seres superiores venham ao seu amparo. Como o ateu e o agnóstico não tem isso, ele busca no mundo material, ele busca ajuda de conhecidos, ele busca ajuda de familiares, ele se ajuda, ele se autoajuda, ele tenta dessas maneiras dentro da materialidade. Então, diante disso, o ateu e o agnóstico ele tem uma visão mais realista do que é o sofrimento, né? Então, muitos religiosos passam por sofrimentos, por exemplo, uma doença grave, e ficam se questionando por quê? Será que eu pequei? Será que é uma provação? O que Deus está querendo me ensinar com isso? E o ateu agnóstico, não, eu estou doente porque ou eu me cuidei mal, ou minha genética favorece a doença, ou é um problema ambiental, eu moro em Vitória e tem muita poluição e meus pulmões colapsaram, ou eu me alimentei mal e isso consumi muitos alimentos cancerígenos, isso gerou um tumor. Então o ateu e o agnóstico ele vê a materialidade. Então é isso, é um acontecimento que ele tem que passar, porque ele está sendo obrigado a passar. Ele vai viver aquele momento e vai tentar sair desse momento, buscando ajudas materiais. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é tranquilo. Lembro daquele vídeo que eu acho que é da Raquel de Queiroz, que ela fala, nossa, quem tem fé, se agarre a essa fé, porque eu não tenho fé e é muito triste a vida sem fé. Eu perdi minha filha e não tinha um consolo. Realmente, a vida sem fé, ela é triste mesmo, mas eu vejo pessoas que também têm fé e a vida também é triste. A tristeza, ela faz parte da vida, ela é uma realidade, é um sentimento que acontece e nós precisamos vivê-lo por um tempo e depois sairmos dele, porque é ruim sentir tristeza, mas ela às vezes é inevitável. Então eu penso que o conforto que vem do ateísmo, do agnosticismo, é lidar com a realidade como ela é, com a nudez e com a realidade sendo crua diante de nós, que dá uma visão mais realista. Então o ateu ele não busca moralizar o sofrimento, né? Não, o sofrimento quer ensinar alguma coisa, ou o sofrimento é uma punição por alguma coisa. Não, o sofrimento é um acontecimento. Tem um vídeo aqui no canal chamado Por que Sofremos? E eu dou a minha opinião sobre a causa do sofrimento. Você pode assistir, eu posso colocar aqui nos comentários. Então eu lido dessa forma, passando pelo sofrimento e buscando ajuda, né, daqueles que são os meus, aqueles que estão ao meu redor. Então eu penso que quanto mais nós nos organizarmos, nós nos ligarmos uns aos outros, o sofrimento ele vai ser minorado, né? Tanto o sofrimento individual quanto o sofrimento coletivo. Eu acho que quanto mais a gente se isola,
mais difícil é sair do sofrimento, seja ele mental, seja ele físico, seja ele psicológico, material, seja ele qual for, ok? Espero que tenha ficado claro para você como que os ateus agnósticos lidam com o sofrimento. Veja as playlists aqui do canal. Eu tenho uma playlist também que é intitulada Deus, que falo aí em vários vídeos sobre a divindade, sobre o divino. Há uma playlist sobre a religião, você pode olhar e eu vou colocar aqui nos comentários, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, fiquem bem, que você que esteja sofrendo, e o sofrimento passe logo e você consiga socorro em alguma esfera, em alguma dimensão para sair disso, tá bom? Fiquem bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!